levantar a mão, ir à frente e fazer uma oração para aceitar Jesus, não garante que você vai ser salvo. Você pode ter ido à frente várias vezes. Você pode ter assinado o seu cartão de membro. Você pode ter até se batizado, feito a oração do pecador. Isso tudo, sozinho, significa nada do que diz respeito a sair do inferno e encontrar um relacionamento real com Cristo Jesus. Felizmente, nós somos uma geração de cristãos que aprendeu que ser salvo é marcado por uma oração que nós fazemos atendendo a um apelo no altar, em que o pastor com o microfone na mão nos chama à frente, para que quando chegamos à frente com a mão levantada, ele nos declare filhos de Deus. E se eu te disser que isso muitas vezes é espúrio, se eu te disser que isso muitas vezes é mentiroso, e se eu disser que no fundo isso é maligno? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, baseados, sim, na palavra de Deus, em considerações históricas, mas usando como mote a famosa pregação chocante do pregador americano Paul Washer. Sim, nós estamos voltando com as análises desse sermão que marcou uma geração inteira, trazendo uma nova comunidade de jovens, de adultos, de velhos, homens e mulheres, cristãos novos e já antigos, a um relacionamento diferente com Cristo nosso Senhor. Paul Washer faz várias críticas à forma como o evangelicalismo americano tem avaliado se as pessoas são realmente cristãs. Ele fala que muitas igrejas evangélicas avaliam se uma pessoa é crente se uma vez ela foi na frente e fez uma oração que é ensinada pelo pregador para aceitar Jesus na sua vida. Isso também é uma realidade em nosso país. Não é difícil que a gente ouça histórias ou que nós sejamos as pessoas que viveram essa realidade. Em muitas igrejas, a salvação da pessoa é determinada se ela repetiu uma oração no fim de um sermão. Muitos dos que viram a pregação chocante aqui no Brasil se identificaram com a realidade que o Paul Washer descreveu logo no começo do seu sermão. A realidade que o cristianismo americano é muito mais baseado em uma cultura sem Deus do que na palavra de Deus. And I want you to know that when you take a look at American Christianity, it is based more upon a godless culture than it is upon the Word of God. Então a reação natural seria perguntar, como assim, Paul Washer? O que é que você quer dizer com isso? E ele explica. A maioria dos americanos são ensinados que por terem feito uma oração para aceitar Jesus uma vez na sua vida, eles são, então, definitivamente salvos. And so many people are deceived, and so many youth are deceived, and so many adults are deceived into believing that because they prayed a prayer one time in their life, they're going to heaven. Ele está englobando todos nós. O engano não está somente em jovens tolos, como adultos podem pensar, não está só nos adultos antiquados, como alguns jovens podem pensar, adultos, jovens, velhos, crianças. Isso é endêmico. Todos estão caminhando em um terrível engano acerca da própria salvação. Esse engano é que a salvação é assegurada pelo simples fato deles terem repetido uma oração ao fim de um culto, ou terem aceitado Jesus no seu coração. Em um outro sermão muito conhecido, o Paul Washer comenta sobre isso de forma muito poderosa. Let's look at the language. Would you like to receive Jesus in your heart? What does that mean? Have you ever thought about that? Believe in your heart, but we've changed it to, would you like to ask him to come into your heart? Believe in your heart means to believe with the very core, the very essence of who you are. It doesn't mean you open up some secret chamber and ask him to come in. Ou seja, a ideia de entregar-se a Jesus completamente, porque o coração representa a essência de tudo que somos, foi substituída pela ideia de deixar Jesus entrar nos nossos corações como quem recebe alguém na sala de estar da sua casa. Ironicamente, a pessoa aceita que Jesus entre na sua sala de estar, mas nunca no porão onde ela estoca os seus pecados. Paul Washer vai dizer que as pessoas continuam vivendo em suas vidas mundanas e nada lhes afeta, porque elas se comparam com outras pessoas cujas vidas também são mundanas e que simplesmente também fizeram uma oração. And then when they look around at others who profess to know Christ and see those people also just as worldly as the world, and they compare themselves by themselves, nothing troubles their heart. Em vez de se compararem com a Bíblia, em vez de analisarem seus corações à luz da vontade de Deus, como expressa na palavra, as pessoas se comparam umas com as outras. Não é difícil que essa seja a sua realidade. Você acaba analisando a sua própria fé a partir do modo como as pessoas à sua volta vivem o cristianismo. Bom, na minha igreja é assim que se comportam, na minha igreja é assim que vivem, na minha igreja é assim que fazem, logo, se eu me comporto de forma parecida com o pessoal da minha igreja, eu devo ser crente. Não é mesmo? Pior que não.
E se nós vivemos em uma cultura que baseia a certeza da salvação em coisas que são falsas? E se nós vivemos em uma cultura que baseia a certeza da salvação naquilo que é espúrio, naquilo que é pouco, naquilo que é bobo? Se nós basearmos a certeza da nossa salvação em um dia termos dito eu aceito, em um dia termos ido à frente e levantado a mão, será que uma simples declaração de boca, ou uma mudança geográfica, ou um movimento com o braço é suficiente para tirar nossa alma do inferno? Ora, se a nossa vida que é vivida após essa aceitação pública é a mesma vida que vivíamos antes de declarar a nossa salvação, será que houve uma transformação real a partir do momento que levantamos a mão e declaramos realmente crer? Paul Washer critica profundamente a ideia de que a salvação é fundamentada nessa vinda à frente, nesse chamado ao altar, nesse apelo, onde você vai até a frente da igreja e recebe a oração, e porque você orou uma vez, então você é salvo. Ele argumenta da seguinte forma, que esse chamado ao altar e essa base da salvação em uma oração que foi feita na frente de uma igreja, dá base para uma vida cristã absolutamente secular. O pior disso é que, ao menos elas tivessem pessoas genuinamente convertidas como alvo de comparação, elas poderiam perceber que havia algo de diferente. No entanto, a situação é tão grave que, por haver tantos falsos convertidos, as pessoas mundanas se comparam com outras pessoas mundanas. Por isso nada as perturba. Paul Washer descreve alguns dos comportamentos daqueles que são iguais, os gostos daquilo que provoca riso e a sensualidade. They think, well, I'm the same as most in my youth group. I watch things I shouldn't watch on television and laugh about the very things that God hates. I wear clothing that is sensual. I talk like the world. I walk like the world. I love the music of the world. I love so much that's in the world. But bless God, I am a Christian. Why am I a Christian? I don't look any different than most of the other people in my church. Ou seja, mesmo sem evidência alguma de santificação em suas vidas, as pessoas se acham cristãs por causa do ato de ter repetido uma oração que lhes foi ensinada. Então ele faz uma declaração chocante ao dizer que é uma heresia pensar que Jesus definitivamente entrará no seu coração, tão somente por causa de uma oração e por pedir para que Jesus entre nele. I want you to know that the greatest heresy in the American evangelical and Protestant church is that if you pray and ask Jesus Christ to come into your heart, he will definitely come in. Isso choca por dois motivos. Primeiro, porque o Paul Washer chamou uma prática muito comum da igreja de heresia. Ele não chamou de erro ou de equívoco. Heresia é algo mais sério. Heresia é algo já entendido como aquilo que está em total oposição à doutrina cristã. Heresia é algo que leva à condenação. Em segundo lugar, porque boa parte de sua audiência provavelmente só se diz crente por causa dessa oração. É bem provável que no decurso dessa conferência isso tenha acontecido várias vezes. E pessoas tenham passado a pensar que eram salvas porque na noite passada ou naquela mesma manhã repetiram a oração que o pregador falou. Tiveram 5 minutos de conversa, se muito. Pediram para Jesus entrar e acharam que Jesus definitivamente entrou. No sermão Regeneração versus Decisionismo, Paul Washer levanta o questionamento. You say, but I got saved that way. You got saved in spite of that way, not because of that way. Ou seja, o que ele está dizendo é que é até possível que uma pessoa seja salva orando pedindo para Jesus entrar no seu coração, mas não pela prática em si, mas porque o poder da palavra pregada é muito maior do que a prática errada, ou melhor, herética. Ele afirma que essa prática não provém da Bíblia e é recente na história da Igreja Batista. You will not find that in any place in Scripture. You will not find that anywhere in Baptist history until about 50 years ago. Ele compara a heresia com o que a Bíblia realmente ensina, que a salvação é pela fé em Cristo e pela fé somente. What you need to know is that salvation is by faith and faith alone in Jesus Christ. And faith alone in Jesus Christ is preceded and followed by repentance. Ou seja, ainda que haja pessoas salvas apesar da prática, foi porque houve real arrependimento e fé, e não por causa da oração em si. O Paul Washer não diz isso, mas essa prática surgiu e se desenvolveu muito modernamente. Até o século XVIII era comum chamar pecadores ao arrependimento, acompanhá-los por meio de aconselhamento e catequese, a prática do ensino e da membresia da igreja, sem essa prática de apelo ao altar. Richard Baxter foi conhecido por pregar dominicalmente, por visitar individualmente os membros da igreja, onde era pastor toda semana. No século XVIII, no entanto, 3 pregadores se destacaram: George Whitefield, John Wesley e Jonathan Edwards. Nenhum deles fazia esse tipo de apelo, vem à frente e levante a mão. Ainda que haja pessoas que diziam que Wesley fazia algo parecido, mas os seus diários parecem apontar para um caso negativo. Os historiadores apontam que o sistema de apelo surgiu, no entanto, no final do século XVIII, no início do século XIX, de forma gradual, pela incorporação de práticas de algumas igrejas.
Especialmente, 2 grandes acontecimentos foram chave para a adoção do sistema do apelo: o reavivamento wesleyano nos Estados Unidos e o segundo grande despertamento na Inglaterra. Em especial nos Estados Unidos, nessa época, as pessoas ainda tinham uma vida muito rural e não possuíam congregações fixas. Então, anualmente eram realizados uns acampamentos onde pregadores eram chamados para estarem lá levando a mensagem. É nesses acampamentos que a prática começa a surgir. Juntamente com esses acampamentos, as pregações itinerantes também se tornaram responsáveis pela adoção e desenvolvimento do apelo, do chamado ao altar. Nesses locais havia 2 práticas que podem ser consideradas as sementes do apelo: o banco dos aflitos, ou banco dos lamentadores, e os exortadores. O banco dos lamentadores era um local bem próximo ao púlpito, onde aqueles que se sentiam especialmente tocados pela pregação iam se sentar para serem aconselhados pelo pregador posteriormente. Os exortadores, por outro lado, eram uma espécie de olheiros. Eles ficavam observando aqueles ouvintes que demonstravam certas reações de contrição à pregação, mas que não iam até o banco dos lamentadores. No final da pregação, os exortadores chegavam próximo dessas pessoas e, com palavras carregadas de emocionalismo, compeliam as pessoas a irem até aquele banco. O inferno receberá sua alma se você não for, e coisas do tipo eram ditas por eles. Ora, mas de onde começou essa prática então de vir à frente, de aceitar Jesus? Não foi sempre assim? E a verdade é que não. Se nós olhamos para todo o Novo Testamento, não existe nenhum momento em que Pedro convida pessoas a virem à frente, que Paulo chama pessoas a virem à frente, que Jesus chama a gente a levantar a mão e receber uma oração ou fazer a oração do pecador. Ao longo de toda a Escritura, os sermões convidam pessoas ao arrependimento, convidam pessoas à fé e as conclamam ao batismo. Essa chamada ao altar começou muito posteriormente. Como é que funcionava na história da igreja? No século XIX, surgiu um pregador muito famoso chamado Charles Finney. Ele foi muito influente para difundir na igreja a prática do apelo evangelístico. Porém, esse não era o único problema do Finney. Sua teologia era pelagiana, ou seja, ele defendia que a depravação do pecado no ser humano não era algo inato, mas era uma mera escolha posterior do indivíduo. Além disso, ele defendia que a obra de Cristo tornaria a salvação apenas possível, mas não conquistada de fato. Além disso, ele acreditava que o indivíduo possuía liberdade de escolha livre e plena. Por isso, não é de se surpreender que o apelo evangelístico fosse uma prática adotada e incentivada por Finney, porque para ele era necessário usar quaisquer meios para que os ouvintes tomassem aquela decisão naquele momento e isso se tornasse definitivo para testar a salvação daquela pessoa. Finney é conhecido por acreditar que você podia criar avivamento até. No pensamento do Finney, a conversão era uma mera persuasão moral, onde o ouvinte abria mão da sua vontade e se deixava ser convencido pelo pregador. O ouvinte então vem à frente como ato de submissão a Deus e, portanto, o apelo servia como meio de graça. Após Finney, essa prática do apelo foi incorporada e desenvolvida em várias igrejas, cada uma à sua forma. Uma dessas formas é justamente a que Paul Washer critica, a de vir à frente e repetir uma oração. Ou seja, 2 coisas fomentam a prática que Paul Washer chama de heresia. A primeira é uma má teologia acerca do homem e do pecado. Acreditar ao ato de repetir uma oração a segurança da salvação é dizer que o poder da salvação está em uma decisão que foi tomada. Isso não quer dizer que todos aqueles que adotem essa prática tenham esses pressupostos claramente definidos na sua teologia. Muitos podem repetir esse costume sem se dar conta dos pressupostos que fundamentam o costume. Porém, é justamente por causa desse fundamento que ela deve ser criticada e abandonada. O chamado ao altar é baseado numa heresia. A segunda questão aqui é que a prática é fomentada porque há pouco ou nenhum acompanhamento daquele que professa a fé. Diferente de Baxter, que acompanhava semanalmente suas ovelhas, evangelistas e líderes eclesiásticos hoje parecem querer garantir o máximo de professos para trazer notoriedade ao seu ministério, mas sem instrução ou acompanhamento algum. A salvação não é assegurada pelo ato de orar e pedir para Jesus entrar no coração, mas por uma vida de arrependimento. A turning away from sin, a hatred for the things that God hates and a love for the things that God loves, a growing in holiness and a desire not to be like Britney Spears, not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Pastor, mas como as pessoas vão ser salvas se elas não forem chamadas à frente? E veja, muitas igrejas reformadas não têm chamados ao altar e pessoas continuam sendo salvas. A declaração pública da salvação não é o apelo, é o batismo. Todo o sermão, então, é um apelo. Toda a pregação de um pastor é um apelo aos descrentes, ao arrependimento e à fé. Uma vez que o descrente crê, ele não vai à frente, levantar a mão e acreditar que foi salvo. Ele vai até os pastores, ele vai até outros membros da igreja e então é instruído ao batismo, ele é discipulado, ele é trazido à fé. Deus toca em corações mesmo quando você não é chamado publicamente para isso. Eu lembro de uma história da missão que eu faço parte aqui em Fortaleza, a Missão GAP. Uma jovem estava pregando numa sala de aula, no intervalo do ensino médio. E no meio do sermão, uma pessoa se levanta lá atrás, chorando, em prantos, batendo no peito, vem caminhando até a frente. Então pergunta, como eu faço para receber esse Jesus? E cai em lágrimas na frente do palco da escola, na sala de aula. Isso é um coração que recebeu
o Espírito. Isso é um coração que recebeu um chamado, de fato, de Deus. E não um chamado, às vezes, emocionalista, que força a barra de vem à frente, vem à frente. Deus está me dizendo que tem mais um. Sei, novamente, alguns podem ter sido salvos assim. Eu fui salvo dessa forma, indo à frente. Mas nós fomos salvos apesar de um método esquisito, que é fundado em heresia. E não por causa de termos ido à frente. Mesmo que ninguém nos tivesse chamado à frente. Se o Espírito nos chamou a Ele, a gente teria ido a Ele. Porque a salvação é dada por Deus e é baseada na obra perfeita de Cristo em nossos corações. Não em uma mudança geográfica num culto. O Paul Washer aponta 3 características da vida que foi realmente transformada por Deus. Primeiro, ódio pelo que Deus odeia. Segundo, amor pelo que Deus ama. E terceiro, desejo de ser como Cristo. O ódio pelo que Deus odeia leva ao afastamento do pecado. O outro lado dessa moeda é o amor pelo que Deus ama, que nos aproxima da santidade. Ao mesmo tempo que nos afastamos do que Deus odeia, nós nos aproximamos daquilo que Deus ama, porque passamos a amar como Ele ama também. O desejo de ser como Jesus mostra quem realmente é nosso padrão de imitação e alvo da nossa fé. Não é o mundo, não é os que estão próximos a nós, é Cristo. É olhando para o Senhor e desejando ser como Ele, que seremos moldados à sua imagem e semelhança. I don't know why you're clapping. I'm talking about you. I didn't come here to get amens. I didn't come here to be applauded. I'm talking about you. Quando as pessoas batem palmas, o Paul Washer mostra a sua habilidade e sua coragem como pregador. Como eu falei anteriormente, em um dos vídeos da série, muitas vezes as palmas ou os améns são formas de se desligar do que é que está sendo dito. Mas o Paul Washer reitera que eles precisavam ouvir o que estava sendo dito. Precisavam ouvir aquilo contra si mesmos. O Paul Washer não quer que essa seja só uma pregação genérica sobre verdades que precisam ser ditas. O Paul Washer quer que a sua audiência se autoanalise e veja se a sua profissão de fé é verdadeira. Ele quer que eles percebam que podem estar se auto-enganando ao crer que são convertidos sem realmente serem. Ele reforça seu ponto das falsas conversões, dizendo: You realize if I dismissed us right now and told everyone to go knock on every door in this city, do you know what we would find out? 99% of the people, at least in this city, believe themselves to be believers. If you go back to your hometown and knock on every door, because I went back to my hometown after I got saved and knocked on every door, and you know what I found out? Everyone in my town is a Christian. 85% of them do not go to church, and those who do go to church are not concerned about holiness, they're not concerned about serving, they're not concerned about being separate from the world, they're not concerned about the gospel being preached among the nations, but bless God, they're saved. E então o Paul Washer lança mão da ironia do seu sermão para chamar a atenção dos ouvintes. Because some evangelist who should have spent less time preaching and more time studying his Bible told them they were saved. Graças a Deus eles são salvos. Eles não são realmente salvos, mas acreditam que são, porque o evangelista disse que eles eram, porque ele fez com que eles repetissem a oração, porque anotaram a data do batismo. E essa é a postura de um evangelista que tinha que estar mais tempo estudando a Bíblia, porque dessa forma ele veria como é que nós podemos ter realmente segurança da salvação. Porque é essa preocupação em ter notoriedade que leva a isso. Veja quantos convertidos, tantas pessoas levantaram a mão no domingo, tantos salvos nesse domingo. Já deve ter visto muita gente se vangloriando de quantos foram salvos nesse domingo, quantos foram salvos nesse evento. Como é que se atesta isso? Levantar a mão e ir à frente é uma ótima forma de criar relatórios inchados pro Instagram, mas não é uma forma de fornecer para as pessoas certeza real da salvação. O Paul Washer mostra que se importa com seus ouvintes. I love you. And there are men here who love you. And I want to go into Scripture now that I've shocked you into life. I want you to listen to me. Listen to the Word of God and begin to ask yourself some questions. Ele sabe que chocou aquele pessoal, mas ele quer mostrar que os ama não com palavras bonitas, mas porque ele expõe as escrituras. E essa é a forma genuína de demonstrar amor ao próximo. Quanto vários dizem demonstrar amor ao falar de um Deus de amor que tem um plano maravilhoso para a vida, simplesmente porque assim eles fazem com que as pregações sejam bem aceitas e eles se tornem amados, o Paul Washer mostra que a verdadeira forma de amar o próximo é expor a verdade de Deus, é expondo com clareza as escrituras para que as pessoas possam encontrar realmente segurança genuína da salvação, mesmo que ela confronte nossos desejos. Veja, a palavra transforma nossos corações e isso nos faz mais parecidos com Cristo, nos faz buscar mais santidade. Mostrar isso é a única forma de amar. Essa é a real alegria do crente, ser moldado à semelhança de Jesus por meio da exposição das escrituras. Se não é pela repetição da oração que a pessoa é salva, então como é que ela é? Paul Washer explica isso depois de ler a sua primeira porção de texto aqui do sermão. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. There is a narrow gate. Existe uma porta que é estreita. Só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens.
There is one God. There is one mediator between God and man, and his name is Jesus Christ. Ele complementa reiterando a doutrina da depravação total. Because you need to realize the Bible says for all have sinned and come short of the glory of God, and you have no idea what that means. That we were born radically depraved and God-hating. Se você perguntar se as pessoas amam a Deus, boa parte delas dirá que sim, mesmo que não vivam de forma santa. O Paul Washer confronta esse falso amor a Deus, dizendo que todos nós nascemos odiando a Deus, inimigos dele, e é somente através de Jesus que obtemos salvação. O Paul Washer está confrontando a ideia comumente pregada, que a maior vontade de Deus é nos dar a melhor vida agora. Ele está afirmando que a obra de Cristo é aplacar a ira de Deus que está sobre todo ser humano. Ele faz isso ao fazer uma pergunta retórica. O que é que nós merecemos? E dá uma pequena pausa para poder ser mais certeiro na sua declaração. Merecemos a ira de Deus. And because of that, you know what we deserve? The wrath of God. The holy hatred of God. Ouvir isso é confrontador, porque nós nos achamos bons, não é? A nossa justiça própria nos faz rejeitar a ideia de que Deus está contra nós em ira por causa dos nossos pecados. Mas é isso que a Bíblia ensina. E a forma de ser salvo é justamente crendo que Jesus é o único que pode nos salvar. Muitas vezes nós achamos que pregadores são amorosos quando eles nos dizem coisas boas, nos declaram uma salvação fácil. Mas a verdade é que a salvação, ela custou muito para Cristo. A salvação nos foi dada por meio da ira de Deus caindo sobre Jesus, uma ira que deveria ser nossa. Um pregador que ama não é um pregador que simplesmente vai dizer venha, venha e se será salvo pura e simplesmente com facilidade e tranquilidade, mas é aquele que convida ao arrependimento, à fé, que confronta o pecado, que mostra a nossa real situação e que convida-nos a vir a Cristo e que nos promete salvação apenas se houver fé genuína e arrependimento genuíno. O chamado ao altar, que declara pessoas como salvas automaticamente, não lida com os fingidos. Não lida com quem está indo à frente simplesmente por algum tipo de religiosidade ou até superstição. Pregadores que realmente amam são pregadores que apontam o verdadeiro caminho e não que declaram seguranças que nem sempre possuem fundamento. Claro que alguém que quer ir a Cristo, que quer Jesus e quer Deus, deve receber o caminho da salvação com facilidade, com clareza. É isso, creia e seja salvo, é só isso, creia. Mas crer é muito mais do que ir na frente. Você pode ir à frente sem crer. O convite para crer é muito mais poderoso e profundo do que um tipo de manipulação emocional com a luz mais baixa, com você insistindo que mais gente venha à frente, que mais gente venha à frente, e você declare como salvos e apresente como família de Deus pessoas que foram quase que manipuladas às vezes a erguer a mão e receber uma oração. Isso chega ao nível do absurdo. Eu já tive algumas experiências de pessoas que absolutamente manipulavam ou coagiam. Eu tive uma vez numa santa casa evangelizando crianças com câncer e eu vi duas senhoras de saias até o pé, de cabelos longos e coque, constrangendo uma criança a dizer que aceitava Jesus. E lá pelas tantas ela dizia, só repete, eu aceito. E a gente vai embora. A criança não queria, o pai não queria, o pai tentava enxotar elas duas. É só dizer, eu aceito, que pra gente tá bom. Pra algumas pessoas é isso. É uma declaração de boca simples que traz a salvação genuína imediatamente. Em outro caso, um pregador que foi num núcleo de evangelismo que eu coordenava, pediu para que todos abaixassem as cabeças, que todos erguessem as mãos e disse, quem não quer Jesus, baixe a mão. E claro que muitos ficaram constrangidos de baixar a mão. E ele dizia, tá vendo? A pessoa deu um sinal para Deus, para que Deus entre, para que o coração fique mais aberto. As pessoas aceitam todo tipo de superstição para que outras sejam salvas. E acho que isso é o amor cristão, mas não é. O amor cristão é apresentar o caminho de fé e de arrependimento. Pura e simplesmente. No fim do culto, o que eu faço é dizer que se você creu nessa mensagem, se você quer encontrar Jesus, procure alguém da igreja. Ficaremos muito felizes em apresentá-lo o caminho da salvação, em mostrá-lo como ser salvo, em discipulá-lo. Isso é muito mais difícil, gera menos números, mas gera confirmações mais genuínas. Ainda de forma mais branda, o Paul Washer diz uma coisa bem poderosa. You don't tell men they are saved. You tell men how to be saved. God tells them they are saved. Nós simplesmente apontamos o caminho da salvação, mas nós não temos o poder para dizer que a pessoa foi salva ou não. Perceba o seguinte, o Paul Washer até aqui faz poderosas declarações com ênfase nisso e chama bastante atenção nisso. No entanto, ele faz também declarações mais suaves aqui no sermão. Ele ora tá chacoalhando os ouvintes, ora tá abraçando e falando próximo ao ouvido. Paul Washer tem tons diferentes aqui no ensino dele. É maravilhoso perceber que por mais que o sermão pareça sempre chocante, às vezes ele é manso. Chacoalhar serve para despertar, para fazer perceber, acordar de uma letargia moral. Mas o sussurro é a palavra de consolo, é a palavra branda que afugenta o furor. É aquilo que depois da dureza, do que foi dito anteriormente, traz o consolo. O Paul Washer mistura essas formas de se expressar para que a sua audiência seja chacoalhada e consolada ao mesmo tempo. E ele faz isso trazendo ilustrações a partir do trecho que diz que os discípulos de Jesus trarão bons frutos. A verdadeira salvação não é baseada no que aconteceu no passado, em um ato meu,
mas é algo que Jesus fez que frutifica em mim. Os discípulos de Jesus não podem alegar serem figueiras e terem espinhos, da mesma forma que não podem alegar serem salvos e andarem igual ao mundo. Eles seriam loucos ou então mentirosos. E aqui vem uma ilustração muito poderosa do Paul Washer que ficou muito famosa. Let's imagine that I show up late and I run up here on the platform. All the leaders are angry with me. They said, Brother Paul, don't you appreciate the fact you're giving the opportunity to speak here and you come late? And I said, brothers, you have to forgive me. Well, why? Well, I was out here on the highway and I was driving and I had a flat tire and I got out to change the tire, and when I was changing the tire, the lug nut fell off and I wasn't paying attention that I was on the highway, and I ran out and I grabbed the lug nut, and as soon as I picked it up in the middle of the highway, I stood up and there was a 30-ton logging truck going 120 miles an hour about 10 yards in front of me, and it ran me over, and that's why I'm late. You would say, Brother Paul, it's absolutely absurd. It is impossible, Brother Paul, to have an encounter with something as large as a logging truck and not be changed. O encontro com Cristo é muito mais poderoso que qualquer barroada de caminhão. Portanto, temos todos os motivos para desacreditar daqueles que dizem que tiveram um encontro com Cristo. Levantei a mão, fui à frente, encontrei Jesus, mas não apresentam nenhuma marca de arrependimento, nenhuma marca de justiça, de santidade ou de amor a Deus. Ele usa a Bíblia e várias ilustrações apoiadas na verdade da Bíblia para mostrar o erro de pensar que podemos nos declarar salvos simplesmente por termos feito a tal oração uma vez na vida, vivendo uma vida longe da verdadeira santidade. Isso não é a conversão que a Escritura nos mostra. Isso é emoção, é uma explosão de sentimentos, é algo que nos toma, pode ser religiosidade, uma decisão momentânea, qualquer coisa, mas sem mudança de vida, sem andar no caminho estreito. Não entramos no caminho estreito. Quantas vezes em acampamentos, conferências, encontros, as pessoas saem empolgadíssimas, mas tudo passa na semana seguinte. É como a semente que cai em solo raso, cresce, mas por não enraizar devidamente, seca por causa do sol. O Paul Washer diz para sua audiência que eles podem ter vivido uma grande e contundente emoção, mas de fato não serem convertidos. Ele quer que seus ouvintes reflitam nisso, porque isso diz respeito a uma vida crendo numa mentira. E como disse Mark Dever, poucas coisas são mais cruéis do que fazer descrentes acreditarem que estão indo para o caminho do céu sem estar. Poucas coisas são mais cruéis do que dizer para alguém que ele é salvo sem que ele seja. O trabalho evangelístico fica duplamente difícil. Além de trazer a pessoa para a salvação, além de convencê-la de que ela pode ser salva, a gente agora tem que convencê-la que ela não foi salva. Conheci várias vezes, rodando nesse mundo dos podcasts, esse mundo de mídia aí, por São Paulo e pelos lugares, pessoas que juravam que eram cristãs, que não andam em igreja, que não vivem com Deus, que vivem a vida que querem, porque alguém disse para elas que porque uma vez aceitaram Jesus, elas eram salvas e ponto final. A Bíblia diz que quem é convertido gera frutos. Afinal, pode nascer espinhos de uma figueira, mas frutos é algo que a gente vai conversar mais no próximo vídeo, analisando esse sermão do Paul Washer, onde ele fala bastante sobre a porta que é estreita, mas também sobre um caminho que é estreito. E é olhando para esse caminho estreito de santidade que a gente vai trazer o próximo vídeo dessa série. Se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar no gostei, dizer que você gostou desse vídeo, clicar no like e mandar para os seus amigos para que esse vídeo possa ir bem aqui no YouTube e nos motivar a continuar construindo essas meditações em cima dos vídeos do Paul Washer. Nunca imaginei que vocês iam gostar tanto desse tipo de vídeo. Os outros vídeos tiveram uma quantidade muito grande de acesso, nunca esperei por isso. Se eu fosse um youtuber mais dedicado, eu teria continuado fazendo esses vídeos logo em sequência, logo aproveitando o hype e a empolgação de vocês com isso tudo. Demorei mais de um ano para fazer de novo, porque é assim que minha cabeça funciona, mas é sempre importante que esses vídeos sejam vistos. Sempre que a gente faz uma coisa um pouco diferente, é um pouco tenso se os vídeos vão ser bem recebidos, então por favor, ajuda a gente a divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Você pode ajudar clicando no gostei, se inscrevendo no canal e assinando as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.